Vida Longa CBN. Vida Longa deste sábado tem como uma convidada especial uma mulher nesse Dia Internacional da Mulher, e a gente vai falar sobre o diagnóstico de autismo em mulheres. Vou dar o meu bom dia aqui para a doutora Elisângela Leite. Ela é pós-graduada em psiquiatria, é médica, é mestre em transtorno do espectro autista. Doutora Elisângela, seja muito bem-vinda ao Vida Longa CBN. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Fernanda, tudo ótimo. Bom dia a todos que estão aí ligados na CVN Vitória. É um prazer estar conversando aqui com vocês. É um prazer tê-la conosco também neste sábado, e a gente vai começar aqui, inclusive, né, a tratar de um assunto que vem ganhando muita força nos últimos anos, mas há 10 anos atrás era muito pouco falado, não é mesmo, doutora? É o autismo. Exatamente. E quando a gente fala em autismo em mulheres, eu acho que tem um grau aí de desafio maior. Exatamente. O autismo, para a gente contextualizar nessa manhã do Dia das Mulheres, falar um pouquinho sobre. O autismo ele é uma condição do neurodesenvolvimento, ele é caracterizado por uma dificuldade na comunicação social, apresentando padrões de repetição, comportamental e também ele é observado desde a infância e ele vai gerando prejuízos significativos ao longo da vida. Mas, quando se trata do público feminino, as mulheres elas têm muito mais dificuldade no diagnóstico, e isso devido a uma história do próprio transtorno. Então, o transtorno do espectro autista, ele sempre foi marcado por características masculinas, porque todo o foco do diagnóstico, ele era predominantemente em meninos, então crianças, e do sexo masculino. E só a partir de 1990 e nos anos 2000 é que se cogitou a possibilidade do diagnóstico em mulheres. E ao Agora, longo, pode falar. doutora Elisângela, isso tem a ver com prevalência ou com dificuldade de diagnóstico por conta das formas mascaradas que as meninas desenvolvem aí em relação àquelas que estão dentro do espectro? Certo. Existe duas possibilidades. Obviamente, ali a prevalência, nós temos muito mais diagnósticos de meninos, então é uma menina para 3 meninos, mas acredita-se que existe uma subdiagnosticação dessas meninas, então elas são subdiagnosticadas até os dias de hoje. Então a gente tem ali a dúvida, é porque realmente tem menos mulheres ou porque estão sendo subdiagnosticadas. E como é que se dá esse subdiagnóstico? Pelas características. As meninas, elas têm características de diagnóstico diferente dos meninos devido muita camuflagem, que é o que nós chamamos de masking, que é Uhum. a habilidade de mascarar características que são específicas do autismo. Entendido. E dessa dificuldade de se diagnosticar, hoje a gente pode estar conversando e tendo aqui ouvintes adultas, né? A partir de agora, possivelmente se identificando com essa nossa conversa. Exatamente. Hoje, é tratado isso, mas por que existe muito mais diagnóstico de autismo, uma pandemia de diagnóstico de autismo? Não necessariamente. O que acontece hoje é a nossa possibilidade de informação, como hoje os nossos ouvintes aqui do CBN Vitória, que têm a possibilidade de entender um pouco mais. Há alguns anos atrás, nós não tínhamos tanta divulgação, a gente não tinha tanto acesso à informação. Hoje nós temos acesso à informação, mais pessoas, mais mulheres começam a se identificar com as características. Eu Uhum. consigo encontrar através da internet, da rádio, mais assunto, muito mais as características, e essas mulheres começam a se identificar e procurar o diagnóstico. Não só as mulheres, você começa a observar o seu filho, o seu marido, as mulheres, então o acesso à informação e melhores
estudos atuais fazem com que tanto os profissionais de saúde tenham mais informação e saibam como lidar com isso, quanto a população em geral tem mais conhecimento através, da nossa divulgação pelas mídias, Uhum. Vamos falar um pouquinho das características? certo? Então, as características das meninas, ela é um pouco diferente dos meninos, mas todas elas vão entrar, tanto os meninos quanto as meninas, nos critérios do DSM-5, que são ali características divididas em 5 critérios. O critério A, que é a dificuldade de comunicação e socialização, então não é uma dificuldade de fala especificamente, a dificuldade de comunicação ela não se fecha só na dificuldade da fala, e sim de comunicar pensamentos, ideias, entender o outro e ser entendido. Então, as meninas elas têm um repertório um pouco mais desenvolvido do que os meninos. Mas, na infância, essas meninas, elas vão ter como característica ser um pouco mais isoladas, são meninas muito mais quietas, são observadas como meninas tímidas. Como é uma menina que vai tirar uma boa nota na sala de aula, vai conversar pouco, não vai gerar tantos conflitos, então ela é pouco vista. Essa é a dificuldade na comunicação social que essa menina vai ter. Na adolescência, ela vai crescendo e tem um ponto muito específico na adolescência, que é a identificação de normas sociais. Na adolescência, naturalmente, o ser humano ele começa a criar grupos de identificação, as tribos, e eles começam a imitar uns aos outros. Então, essas normas sociais, elas vão vir muito mais pesada e querer se encaixar em algum grupo é dificultoso. Então, é aquela adolescente que ou não tem grupo, ou ela é uma adolescente que ela está em todos os grupos, mas ela não faz parte ou não pertence, não tem esse grau de pertencimento de grupos. Então, é uma menina que, apesar de estar rodeada de pessoas, ela se sente isolada. E ao longo da vida, devido sempre esse mascaramento, essa necessidade de querer encaixar, seja ela no colégio, na universidade, no trabalho, ela vai gerar o quê? Exaustão emocional, mental, aumentando um risco de ansiedade e depressão e, obviamente, como consequência mais drástica, o alto índice de ideação suicida e suicídio nessa faixa etária entre 20 a 35 anos. E, na fase adulta, essa mulher é a que pode até conseguir fazer uma faculdade, entrar no mercado de trabalho, mas ela sempre vai ter aquela sensação de eu não pertenço a esse local. Então, essas características ao longo da vida da mulher é não saber por que a maternidade é tão difícil, por que os relacionamentos são tão difíceis, por que eu sou tão ingênua não entender a comunicação não verbal. Tudo isso são características que podem muito bem ser confundidas com outras comorbidades, como ansiedade, depressão, até mesmo a timidez. Isso são características que são pouco divulgadas, porque são características femininas e normalmente são divulgadas características masculinas. Uhum. Doutora Elisângela, e muitas das vezes elas são tratadas como causa e não como consequência, né? No caso da ansiedade, da depressão. Exatamente. O que acontece é que, quando se tem o transtorno do espectro autista, ele vem consigo comorbidades associadas, como a ansiedade, a depressão, o burnout, e muitas das vezes essas mulheres, elas vão procurar ajuda, já porque colapsaram ao longo da vida de tentar se encaixar, tentar ser, porque os outros são, porque as outras mulheres conseguem e eu não. Então ela vai procurar ajuda. Quando ela vai procurar ajuda, ela muitas das vezes, se ela não for com um foco específico ou com um profissional que seja ali, conhecedor do espectro autista, ele vai diagnosticar as comorbidades. Então, vai ser uma mulher que ela vai ser diagnosticado com a ansiedade,
A depressão, ela pode ser também confundida com uma pessoa com fibromialgia, porque o autismo, devido à hipersensibilidade a estímulos, ele gera dores musculares. Então, é uma mulher que um exemplo, ela sai e ela bebe, ela conversa com as pessoas, ela interage, ela vai chegar em casa exausta e no outro dia ela vai apresentar dores. Não precisa nem beber, só conversar. Mas o estímulo de luz, de conversa, de toques físicos, de sons muito alto, isso vai hiperestimular essa mulher, trazendo contrações musculares e, consequentemente, dores musculares que, ao longo dos anos, por muitos estímulos, pode ser confundida com fibromialgia. Uhum. Então, existem muitas características que, no final, era o autismo. E como se chega a esse diagnóstico correto? Além de preencher todas essas características que a gente contou até agora, há necessidade de uma avaliação neuropsicológica? É uma avaliação clínica? O que se soma a isso tudo hoje? Hoje, nós temos critérios muito bem estabelecidos no DSM-5, como nós havíamos falado, critério A, eu vou comentar aqui os critérios que tem que ser preenchido e tem que ser preenchido em sua totalidade. Critério A, dificuldade da comunicação e da socialização. O critério B, que são padrões de repetição, rigidez cognitiva, movimentos estereotipados, ser muito restritos em opiniões e condutas. O critério C, isso tem que ser observado desde a infância. Então, não pode, depois da adolescência eu mudei o meu comportamento. Não, o autismo ele é observado desde o nascimento, porque ele é ali do neurodesenvolvimento. Então, todas as características têm que ser vistas desde muito pequeno. O critério D fala que tudo isso, todas essas características, elas vão trazer prejuízo significativo ao longo da vida dessa mulher. Por quê? Ele vai afetar muitas áreas, como relacionamento, trabalho, familiar. Ele vai trazer prejuízos para essa mulher e o critério fala que nada disso pode ser justificado por outro transtorno ou algum atraso geral do neurodesenvolvimento que não seja o autismo. Então, tendo isso, que são os critérios, vai fazer uma avaliação clínica médica, que é onde o médico vai avaliar isso. Mas a avaliação neuropsicológica, ela é de suma importância. Apesar de que o diagnóstico ele é clínico e ele é laudado pelo médico, é o que dá o laudo, mas a avaliação neuropsicológica, ela é fundamental para que a gente possa traçar um plano terapêutico adequado para essa mulher. Porque não adianta você saber, eu sou autista, ok, mas e o que eu faço com essa informação? Então, através da avaliação neuropsicológica, que ela é muito mais detalhada, ela vai pegar todas as características, quais são as dificuldades, em qual área estão as dificuldades mais acentuadas, e com a união tanto da avaliação neuropsicológica quanto a avaliação do médico, a gente consegue fechar o diagnóstico e traçar uma estratégia para que esse paciente, essa mulher, ela possa ter uma melhor qualidade de vida após o seu diagnóstico. Uhum. E essa qualidade de vida, ela está associada à medicação e terapia? Exatamente. E eu posso até falar um pouco mais. Ótimo. O tratamento, que nós não falamos como tratamento, e sim intervenção, a intervenção para o autismo é a parte medicamentosa, se necessária. Então, quando essa mulher é diagnosticada com autismo, provavelmente ela vai trazer consigo as comorbidades que nós falamos, e essas comorbidades são tratadas medicamentosamente. O autismo em si não precisa de medicação, porque ele é uma modificação genética. Então, nada vai mudar o seu DNA, nenhum tipo de medicação. Mas as comorbidades que são associadas, elas sim precisam de medicações, como o TDAH, a ansiedade, a depressão e o tratamento das terapias, as intervenções terapêuticas. Essa mulher, ela tem que verificar quais são as dificuldades e trabalhar com as terapias. E quais são as terapias? Depende de cada paciente.
Existem alguns pacientes de níveis de suporte mais elevado que vão se beneficiar do ABA, existem pacientes que vão se beneficiar de TCC, de uma TO, mas para colocar ali a cereja do bolo, o ideal é que essa mulher também trabalhe a área de nutrição, a parte nutricional e a parte de fazer exercícios. Por quê? A Organização Mundial da Saúde fala que, independente de você ser autista ou não, todo ser humano precisa fazer exercícios físicos. E o Uhum. autismo não vai estar longe disso. Então, a terapia, a medicação, a nutrição e exercícios físicos, ele é a base de uma boa intervenção para essa mulher ao longo da vida. Doutora Elisângela Leite, uma das nossas convidadas neste sábado, a gente está no Vida Longa CBN, em especial a gente falando sobre mulheres autistas, como que se chega a esse diagnóstico nesse Dia Internacional da Mulher. Doutora Elisângela, quando a senhora falou, né, que trata-se de uma intervenção, não é um tratamento, porque autismo não é doença, não é? É uma condição, não Exato. é isso? Exatamente. É. E aí eu queria que a senhora explicasse, né, como a senhora tem sido tão didática aqui nessa nossa conversa, né? As pessoas muitas vezes se perguntam assim, tá, e como é que a gente, então, já que não é doença, não se contrai o autismo? Como é que se nasce com o autismo? A gente pode simplificar essa explicação aqui para os nossos ouvintes? Podemos sim. O autismo, ele não é uma doença, então você não vai contrair, né? A convivência com uma pessoa autista não vai te deixar autista. O que acontece é que o autismo, ele é uma condição genética que pode ser afetada por fatores externos ambientais. A condição genética quer dizer que eu preciso ter uma carga genética de um pai ou de uma mãe para que esse filho nasça autista. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara, que é uma dúvida recorrente, é: se eu tenho um filho autista, necessariamente os pais vão ser autistas ou vice-versa? Eu sou uma mulher autista, eu vou ter um filho autista? Não. Isso quer dizer que você tem uma probabilidade maior de ter um filho ou de ser autista ali após o diagnóstico. Por quê? Porque o autismo, como eu falei, ele é genético. Então, você vai ter cargas genéticas do autismo. Mas ter um fator genético não quer dizer que você vai ativar esses fatores. Então, você pode ter uma carga genética, mas dessa carga genética, elas não estão ativadas. Então, você vai ter uma vida ali como neurotípico, sem características, e você pode ter um filho autista. E quando essa pessoa tem um filho, então ali eu falo que é hereditário. Então, ter uma carga genética não necessariamente você vai ser autista. Quer dizer que você tem essa carga, mas ela não foi ativada. O filho pode ativar. Então, o autismo ele é genético e hereditário, mas ele também pode ter ali influências do meio ambiente extra, na parte da quando a mulher está grávida, ela ter alguma influência ambiental, como algum tipo de infecções, algum tipo de doenças que possam afetar o embrião, e aí esse embrião que já tinha essa carga genética, ela vai ser ativada. Uhum. E esses fatores ambientais? Prematuridade, internação em Exato. UTI, fertilização in vitro. Exatamente. Essas, para que as pessoas não confundam, não quer dizer: "Ah, ele foi prematuro, ele ficou na UTI, vai ter autismo", não. É que isso aumenta a possibilidade, então ele é um fator que pode aumentar ali a probabilidade de ativar esses genes. Uhum. Doutora Elisângela, hoje a gente está falando, né, de mulheres dentro do espectro autista e a gente sabe que a carga da mulher em si, né, típica ou Uhum, atípica, ela é muito pesada, né? Se a gente tem que exato. dar conta de muita coisa nas 24 horas, né, do relógio biológico. Se já é difícil, né, para aquelas que não estão dentro do espectro, eu imagino para quem está dentro do espectro. O que que a gente faz para poder viver um dia de cada vez? Exato. Estar dentro do espectro, ele é desafiador,
porque nós estamos em um mundo, obviamente, que é pautado pela neurotípicos. E estar dentro do espectro, ela vai te trazer desafios como a insensibilidade, a não interpretação de algumas normas sociais. Mas o que eu sempre falo para as minhas pacientes é estudar. Viver o dia de cada vez é bom, mas quando você tem o estudo, você entender o que é o autismo, você saber como você vai trabalhar a sua sensibilidade, como você vai lidar com a maternidade, nada melhor do que o estudo. Por quê? Isso são experiências muito únicas. A maternidade em si, ela é muito peculiar no autismo. Vou dar um exemplo. Meu exemplo. Eu, para quem não sabe, eu sou uma mulher autista e eu tenho 2 filhos dentro do espectro também. E as minhas gestações, elas foram muito difíceis, porque eu tenho muita sensibilidade a toque, eu tenho muita sensibilidade auditiva. Então, imagina por um momento uma pessoa que não gosta de ser tocada e ter uma pessoinha, um bebezinho dentro dela te chutando de dentro para fora. É algo muito é incômodo. Ou a criança que chora. Trabalhar com a mulher autista é também lidar ali com muitos preconceitos da sociedade, principalmente nessa maternidade na qual a sociedade ela faz com que seja muito romantizada, e para nós não é muito assim. Então, esse trabalhar o dia a dia, eu sempre dou essa essa esse guia para elas. Vamos estudar, vamos entender, vamos traçar estratégias para a gente minimizar o sofrimento. Seu diagnóstico, doutora, chegou com quantos anos? Já na fase Eu fui adulta? diagn Exatamente, eu fui diagnosticada com 32 anos após o diagnóstico do meu filho. O meu filho, o Daniel, o caçula, ele tinha muitas características e eu já percebia isso desde 1 ano de vida, mas ele só conseguiu realmente ter um diagnóstico efetivo com 4 anos. Quando nós terminamos de fazer a investigação do Daniel, foi cogitado que eu também estivesse dentro do espectro. E fui fazer as avaliações e premiada. Estou dentro do espectro autista, também tenho TDAH e altas habilidades. Então, as minhas altas habilidades, ela foi o fator de camuflagem que fez com que o meu autismo não tivesse sido observado. Que história de vida para a gente dividir aqui com os nossos ouvintes. Doutora Elisângela, eu gostaria muito de encerrar essa entrevista com uma mensagem sua para as mulheres. A minha mensagem nesse Dia das Mulheres aqui será: o diagnóstico, ele não é um ponto final, ele não é um rótulo. Se você desconfia do seu autismo, se você é uma mulher que passou por todas essas fases do sofrimento, está em busca, procure um diagnóstico. Talvez ele não possa iluminar o mundo todo, mas ele vai realmente iluminar ali para que você saiba o que fazer daqui para frente. É o autoconhecimento, é o auto-perdão. Nesse Dia da Mulher, eu espero que essa mensagem chegue para muitas mulheres que estão ali com o pior quadro do autismo, que é uma ideação suicida ou uma depressão. Nunca é tarde para o autoconhecimento e o diagnóstico, ele salva vidas. Muito obrigada pela sua gentileza e participação aqui conosco, viu? Tudo de bom para vocês. Eu que agradeço. Tchau, Eu- tchau. Tchau. Eu conversei com a doutora Elisângela Leite, médica, psiquiatra, mestra em transtorno do espectro autista.